Então ele me dava muito, tirou foto pelado. Não sei se vocês lembram dessa Não história. lembro. Você não lembra dessa Não, dessa eu não história? lembro. Foi em Itaúna, isso? Foi em... Foi numa pré-temporada. Não, foi em Itaúna, não. Foi em... Como é que chama aquela cidade que tem do Flauzino? Alfenas. Alfenas. Não foi lá Ele é de perto de Alfenas. Alfenas. Viçosa, Lavras? Viçosa, Feijão Fino. Viçosa, Não, foi eu tô Hoje falando- tem uma eu tô faculdade. falando de cidades Não, ele tá pelas cidades universitárias. universitárias. Eu tô falando de cidades Pois é. Uma universitárias. pré-temporada do América. Que as meninas, na época, não tinha máquina digital, não é isso? Isso. Conta o caso, uma máquina dessas. O que Como que foi? aconteceu? A gente foi para a pré-temporada Casa demais, cara. numa cidade universitária. É Viçosa. Foi uma Eu acho que é pré-temporada do Viçosa América e mesmo, você foi Viçosa. Falei Viçosa. Viçosa, né? Falou, foi Viçosa mesmo. É isso mesmo. Estávamos em Viçosa. Eles Eu se lembro amam, desse cara gente. Eu tô impressionada tanto que eles se amam. Mas foram para Viçosa. Aí chegava muita gente para tirar foto. Tinha uma menina, devia ter uns 13, 14 anos, deu uma máquina normal, porque não tinha digital, não tinha celular. Deu uma máquina e pediu para ele tirar foto dos jogadores. Aí ele foi de quarto em quarto tirando a foto dos jogadores. Foi pro quarto dele, abaixou a calça e tirou a foto. Várias fotos dele pelado. Aí passa-se 2 dias, a Pra mãe... pra uma menina. Uma criança, tinha É. 13, 14 anos. Chega a mãe com as fotos lá, Que tinha que mandar revelar, né? revelou as fotos e chega Mãe, lá com revela aí as revela fotos as dos fotos dos jogadores. jogadores. Chega a foto com o Claudinei pelado. Aí foi um caos, né, gente? Foi caos, Lógico. caos mesmo. Então, assim, e pior que isso, porque eu ainda até contei isso pro Rodrigo, que eu passei por uma situação super constrangedora, mas assim, eu sei que foi sem querer, a Adriana Spinelli, que eu amo. A Adriana trabalhava na Alterosa. E eu fui fazer na Alterosa ao vivo pra gente falar sobre, né, esse caso, estava todo mundo repercutindo na época. Aí me taca a foto do Claudinei pelado, com uma tarja, só o short. A tarja sim, esse A tarja. E com o short abaixado. Aí vira a Adriana, olha pra mim e fala assim, Bia, você reconhece? Que isso, meu Deus. Mas eu vi, ela não Que falou. show de horrores. Aí eu olhei e falei assim, cara, como é que eu falei? Eu reconheço. Pois é, Adriana. Eu falei assim, pelo número do short, é o Claudinei mesmo. Né? Pelo número do lógico. beleza. Aí acabou, eu falei, Adriana, você viu que você me perguntou? Se eu reconhecia o cara? Gente, nós rimos demais depois. Eu falei, como eu reconheci o cara? E não é surpreendente Mas, vindo da gente, Adriana Spinelli. gente, Ô, isso Adriana. do Claudinei, isso é um absurdo dos absurdos. Essa eu não sabia. Não lembra? Não lembrava dessa. Alguém já contou esse caso aqui no programa. Não sei se você não estava no dia, mas esse caso já foi lembrado aqui por alguém. Não lembrava E de agora uma verdade. coisa que eu vou E foi falar o pra seguinte, você. só te interrompendo, porque é o seguinte, antigamente, como não tinha rede social, tava começando o Orkut essa época, talvez antes disso. Foi antes, bem antes, Chegou, bem foi antes. 2000, 2001, não é isso? Foi bem 2000, antes. 2000, Orkut é 2001, 2004, foi 2001, Orkut é foi início 2004. de 2001. Eu sei que essa mãe chegou Não, com as mentira, fotos. foi pré-temporada, finalzinho de 2000. Antes Final ainda. de 2000. E essa época de pré-temporada, a imprensa toda ia com o time. Hoje todos têm certeza maravilhosos. Mas a imprensa ficava lá a semana inteira, 15 dias inteiros. Então tava cheio de jornalista na porta, Diário da Tarde, Estado Todo de Minas. mundo, todo mundo. Rádio Tatiaia, Rádio Confidência, que viajava, TV Globo devia estar, Alterosa. E aí chega a mãe lá com essas fotos indignada. Antes da Bia ver, a imprensa já tinha visto. Já tinha visto, Eu já lembro tinha que o soltado. Diário da Tarde, soltou isso. E aí Tatiaia falou, aí foi um... Você ia completar? É porque é o seguinte, eu Outra tava, coisa que né, te marca. do que me marcou muito, porque um pouquinho antes do Claudinei morrer, a gente teve uma reunião com os jogadores, estava assim, um tempo antes ele morrer, ele estava no América, tinha Cruzeiro, voltou para América. Aí ele estava fazendo assim uma cagada atrás da outra, muito assim. Ele sumiu 15 dias. Eu peguei meu carro, fui procurar ele, achei ele num bar, levei ele para minha casa. Que eu falei, cara, conversei com Era ele. de Mário Campos. Mário Campos. Aí ele tava. A gente foi em vários bares para procurá-lo. Aí, um pouco antes ele morrer, eu lembro que teve uma reunião, tava o Denis, o Rui, o Milagres e eu. A gente estava numa sala lá no CT com ele. E eu lembro que um dos meninos virou para ele e falou assim: Ney, você tem 2 chances na sua vida se você não mudar. Ou em pouco tempo você está preso ou você está morto. Não tem outra saída para você se você não mudar. Em pouco tempo ele estava morto. Então, sabe, assim, é muito triste porque eu acho que o futebol, e eu vivi lá dentro, ele só quer cobrar e dar pouca estrutura para o cara psicológica. Por mais que tinha uma psicóloga lá, mas ela não era psicóloga, gente, da melhor qualidade. Não era a psicóloga dele, né? Não era assim, voltada para o universo que eles tinham que voltar, porque, gente, pensa bem, por mais a gente fala o cara ganha muito, mas o cara sai de uma condição, a maioria, muito pobre.
Assim, na época do América, que eu fui assessora de América, isso eu me glorifico muito. O América tinha o mesmo espaço de Cruzeiro, Atlético, nos jornais, nas TVs. Foi uma época que teve um boom de programas de TV que os jogadores iam. Por que o América ia? Eu pegava os caras em casa. Eu levava os caras em casa. Então, eu era mãe, então muitos falam assim, que eu era uma mãezona deles. Então, assim, eu lembro que uma vez eu fui levar o Rodrigo, ele morava ali perto de Sabará, tem uma favela ali bem pesada, e eu fiquei perdida lá dentro. Depois eu deixei ele, era 11h30 da noite. Não, eu morria de medo, mas não deixava de levar os meninos. Então, eu sempre tratei muito como mãe. Então, assim, eu fazia muita coisa por eles, né, de cuidado mesmo, Então, a gente teve um espaço na mídia muito bacana. Só que você não tem como, sabe? Quando você vai na casa deles, né? E eu convivi com alguns dias na casa, né? O Ricardinho foi muito na casa, conhecia os pais, os meninos eu tinha. Eu acho que isso é muito de mulher, né? Não é? E eu via que, assim, a falta de estrutura em casa, porque chega no clube, os caras não querem saber se vocês têm estrutura em casa. Eu quero é resultado, que você jogue. Mas isso é muito importante, porque o cara sai do nada, de um pai que ganha nem um salário mínimo, para o cara ganhar 50, 60 mil reais, que é baixo, mas é um salário, né? Com um cara baixo para futebol, né? Se você pegar um menino de 15 anos, eu lembro na época da América, ganhava tipo 7, 10 mil reais, um salaraço. O cara ficou rico. O cara ficou rico. Só que não sabia administrar. Não tinha, então, assim, eu falo que o jogador ele tem que ter um bom cara de gestão financeira. Né? Eu lembro, eu cito muito o Ricardinho, que é um cara que eu fiquei realmente muito próximo, e eu vi ele falando, ele falava assim, Bia, o dinheiro que eu ganhei, eu vou pagar o apartamento dos meus pais, eu vou comprar um apartamento para eles. O dinheiro que eu ganhei, eu vou investir no imóvel. Então, ele não era o cara do carrão, que chegava lá com um carro de última, ele chegava com um carro bom, normal, né, que ele conseguiu, mas não era aquele... Aí o cara, e eu estava conversando com o Somália essa semana, e ele me falando muito isso, dos ex-jogadores, a gente conversou muito tempo sobre isso, eu sentei com ele essa semana passada, e ele estava me falando o seguinte, que os caras compram um carro, né, uma Land Rover lá de não sei quantos mil, divide, porque não consegue pagar à vista, perde o emprego e não tem como pagar. Aí compra um apartamento, não tem como pagar. Então, os caras estão tudo quebrados. Eu falei assim, eu estou, né, até conversando com ele, a gente fazer um projeto para treinar esses caras, para dar palestra, para contar a vida deles mesmo, porque eu acho que é uma história legitimada, sabe? É muito legal isso, você levar essa legitimidade desses caras e que viveram, porque, gente, o futebol fala com todo mundo. Você né? chegou a trabalhar com o Evanilson? Trabalhei. Essa história do Evanilson também, de ter perdido, assim, boa parte, quase toda a fortuna dele também é muito forte, né, Bia? Muito forte, mas são todos, Marco, não é só esse cara, tem muito caso, muitos. Somália, quando ele falou que está com um grupo de 15, que ele tem que ajudar com cesta básica. Nossa. Assim, você encontra um cara, o Rodrigo, o Alessandro, eu lembro do Rodrigo, o Rodrigo foi um menino, um atacante, fez gol no final do título, com o Atlético 2001, foi, né, que ele teve fez uma lesão grave no joelho, coitado, dele foi uma fatalidade também. Exatamente, teve uma lesão que, infelizmente, não foi bem sucedida, né? Não vou culpar ninguém, porque eu acho que uma cirurgia ela pode ser bem ou mal sucedida, não é culpa do cara, porque eu acho que isso é um puta de um profissional, né? Mas é uma cirurgia que acabou que não foi bem sucedida. E o cara acabou com a carreira ali, um cara que tinha um futuro e não estava preparado. O Rodrigo tinha cabeça boa, não tinha? O Rodrigo era um cara mais centrado, eu lembro, não tinha confusão com o Rodrigo. Não, o Rodrigo tinha confusão nenhuma. Ele e o Alessandro eram dois meninos joias. Era a turma, ele, o Alessandro e o Ricardo, assim, que eu tinha um carinho enorme. O Fred era do Júnior na época. Ô, Bia, deixa eu voltar no assunto, Claudinei. Só para amarrar o final. Como que o América resolveu essa situação gravíssima de um crime do Claudinei nessa questão aí das fotos? Porque é um crime. Eu vou te falar que se fosse um jogador de Cruzeiro e Atlético, ia ter repercutido mais. Eu acho que não foi tanto por causa disso. Eu acho que acabou abafando muito porque, na verdade, toda a imprensa tinha um carinho muito grande pelo Claudinei. Quando acontecia alguma coisa com ele, eu sentia um carinho da imprensa por ele. Mas se fosse hoje, ele ia ser execrado, ia ser anulado. Tem um negócio. Não, e tem uma coisa. 20 anos que isso eu tô falando. Isso é uma coisa da época. Tipo, jogador é assim mesmo, jogador faz isso, sabe? Hoje ele não teve. Hoje ele seria preso. Ele seria preso. Ele seria preso. Ele seria com certeza. Não, na época não. Na época, o que a gente fez? Ficou um tempo esse burburinho. Colocamos pano quente e vida que segue, mas não teve nada de... Não teve nenhuma indenização paga pra família? Não lembro. Elton, eu lembro, Elton. Eu lembro que tinha um samba aqui, aqui a 1,5 km de onde a gente tá aqui, na Contorno, era o Pizza Bar, aqui na Floresta.
Eu frequentava muito esse samba e eu via muito o Claudinei lá. Invariavelmente, ele com um grupo de 8, 10 homens, ele com 2 copos na mão sempre, cerveja, ou um Campari, ou um uísque, e fumando. Nunca tinha uma mulher perto do Claudinei, o que era até raro, porque assim, você mesmo falou aqui, muita mulher quer aproveitar da situação, mas o que ele tinha era aproveitadores ao redor Não, era dele. aproveitadores, tinha muitos, Então, que cercado. a história da morte dele, ele não foi o alvo, não, foi uma bala perdida. Claudinei não foi assassinado, foi uma bala perdida. Não foi assim, ninguém quis matar o Claudinei, não. Mas, É pelo ambiente. É pelo exatamente. ambiente. É onde ele estava o tempo O que ele todo. estava fazendo ali naquela hora que já tinha um clima ruim, péssimo, já tinha gente brigando, você sabe que você tá no... Pô, cara, a gente frequenta à noite, você sabe que tem um lugar que começa a ter uma discussão, você entra e vai embora. Ele continuou, o tiro não foi pra ele. Então, assim, a vida do Claudinei foi muito isso, de por um acaso acontecendo as coisas, sem maldade, sem... Exatamente. Essa das fotos mesmo, eu não imaginava que repercussão daria um negócio desse. Não, ele fazer era. graça, né, vou te mano? contar, Eu senti pois muito é. quando o Sabe Claudinei aquele morreu, eu gostava muito menino? dele. Sabe aquele menino levado? Sim. E que não tem noção das consequências do que tá das fazendo. coisas. Eu acho que é por isso que a imprensa, porque as pessoas que conviviam com o Claudinei sabiam que ele não tinha maldade. Ele era um menino levado. Um menino levado. E que não tinha noção das coisas mesmo. Ele achava que todo mundo estava de volta dele para ajudar, ele distribuía dinheiro. Né? Ele teve uma puta de uma oportunidade pro Cruzeiro, cara. Aquilo ali, para mim, eu falava isso muito O com ele. Luxemburgo Eu falei adorava ele. Pois é, era uma oportunidade de ouro para ele. Cara, Ele ia sair pro jogar no mundo. time do Cruzeiro, né? Pois é. Ele ia jogar no tríplice, na tríplice Tríplice coroa. coroa. Exatamente. Era o Claudinei. Então, Era, o assim, Luxemburgo adorava ele. então, eu acho muito por isso, sabe? Que ele não teve essa que as pessoas abafaram. Ficou um tempo, falou, aí mudou de assunto, mas eu acho que é mais por causa disso. Entendi. Agora, Passar se aqui, teve ó. indenização ou não, realmente eu não sei.